Há 2 anos atrás eu fiz um curso de Design Thinking e no meio do curso eu tive uma oportunidade de conhecer um professor muito especial. Um professor que falava de darwinismo digital e daí pirou a minha cabeça. E ele falou que o país mais digital no mundo era a Estônia. Eu falei, mas professor, e como é que é? Eu falei, não adianta te falar que você tem que ir lá para ver. E fui lá para ver e realmente foi uma experiência fantástica. E eu trago essa pessoa que me inspirou tanto, que me provocou tanto, que me fez entrar numa outra bolha desse planeta Terra para poder entender esse mundo que nós estamos vivendo, esse presente digital. O professor Carlos Piazza. Aproveitem a palestra que vai ser fantástica. Ele vai nos falar do quê? Pós-normal, transformação digital e low-touch economy. Com vocês, Carlos Piazza. Na verdade, a gente acaba virando uma quadrilha, né, do bem, e obviamente a gente ia estar todo mundo junto, colaborando com todo esse universo, né? Bom, vou falar um pouquinho sobre essas questões que você colocou, o pós-normal. De verdade, a gente está olhando nesse mundo sobre vários ângulos. Eu sempre deixo aqui a dica para todo mundo. Não dá para a gente explicar mais a lógica do mundo sobre a luz de uma única especialidade. Portanto, o que a gente está se voltando? Para 4 coisas, né? Primeiro, a gente pensar de forma digital é absolutamente obrigatório, porque o mundo analógico, ele ficou lá para trás, não tem como a gente buscar pontes razoáveis dentro do universo do mundo analógico, né? Então, o que a gente deveria ser para frente quando a gente tem que olhar muitas coisas que estão muito fora do nosso radar, né? Primeiro, ser um polímata. A gente tem que buscar as informações todas dentro de várias ciências ao mesmo tempo. A gente não consegue mais significar as coisas através da ótica de uma única ciência. Ser nexialista, a gente tem que subir, olhar de cima, entender o nexo, porque num mundo caótico como o que a gente está vivendo, eu preciso compreender um pouquinho desse tabuleiro, né? Eu tenho que ser um futurista, né? Porque eu tenho que buscar as metodologias de futuro para poder trazer o futuro preferível dentro dos futuros, né? Plausíveis, dos futuros capturáveis e trazer na mão. As pessoas acham que o futuro chega do além. O futuro não chega do além. Todo dia é dia no presente de você formular futuro. Na realidade, o que elas fazem? Elas olham para o passado, cristalizam o presente e morrem lá, né? Agora, quando tudo é diferente do que a gente tem que ter, eu tenho que pensar muito à frente, porque a gente viveu, sim, um universo onde a gente tem aí a aceleração brutal do futuro, coisas que a gente pensava para 10 anos, 5, 7, vieram todas em cima da gente ao mesmo tempo, né? E o último, claro, que é a questão da gente dissolver esse mundo todo para a gente poder compreender um pouquinho. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma imagem, e eu imagino que ela tenha chegado, né? Mostrando um pouquinho a capa do The Economist. O que acontece com isso? Claro, o mundo fechou em 2 meses. É uma das coisas mais absurdas que a gente tem que imaginar como é que o planeta para em simplesmente 2 meses, né? Quando a gente olha, aqui, né, que o mundo parou em 2 meses e parece que a gente ficou congelado no meio do caminho, porque foi tudo tão rápido, foi tudo tão significante, foi tudo tão, né, veio da China e começou a vir, de repente, plá, parou absolutamente tudo, né? O que aconteceu aqui é que a gente viu, né, em tempo recorde, um colapso total, né, dos sistemas de saúde do mundo inteiro, praticamente colocando 3 coisas que a gente dava muito valor e as 3 foram para o chão numa única vez. Primeiro, o fim definitivo do capitalismo cruel como a gente vê, não tem mais espaço para ele, né? Justamente porque temos os mísseis teleguiados mais desenvolvidos do mundo, drones que matam à distância, tem todo tipo de conhecimento, reconhecimento de voz, e a gente agora precisava tão somente de 2 armas que a gente não teve, máscara e respirador. É um negócio impressionante como você olha que você pode ter todo o armamento do mundo e não tem as 2 armas que a gente precisava, muito menos um sistema de saúde que seja plausível para as pessoas, né? De alguma maneira, também se enterrou o neoliberalismo, porque também os governos e os estados começaram a ver, estado, estou falando de estado, país, né? Começaram a ver qual é a sua real contribuição.
Tudo que a gente falava de novas economias, da fluxonomia 4D, todas elas começaram a chegar agora. Pagamento de renda mínima, que o governo vai ter que colocar dinheiro muito forte para poder manter esses sistemas todos. Ou seja, e também a gente vai ver que o fim do populismo também acontece. Não dá para ser populista quando as pessoas estão com medo e quando elas estão sobre a égide do desconhecido. Tem muita coisa ruim, muita coisa boa que está acontecendo nesse universo. A gente chama a atenção, né, das 4 coisas que a gente tem, do cisne negro, do cisne branco, do rinoceronte cinza, do Grey Rhino, e da teoria da relatividade, que estão equilibradas entre elas. Mas, dentro da lógica do cisne negro, tem 3 coisas que a gente não pode negar. Fatos absolutamente imprevisíveis, que causam um impacto absurdamente enorme por uma coisa absurdamente impensável e que é também negacionista quanto à sua previsibilidade, porque é tão absurdamente impensável que a gente não consegue colocar isso no pipeline. Com a crítica, seres humanos adoram estudar especialidades e se perdem nas generalidades. O que acontece é que quando eu falo que a urgência de ser um polímata nexialista, ele está justamente nessa fronteira. Porque se eu tivesse treinado para olhar muitas outras ciências ao mesmo tempo, pode ser que eu tivesse, né, novas condições de eu poder enxergar o que está acontecendo nesse universo. Então, a gente não consegue avaliar claramente essas oportunidades e também não somos suficientemente abertos para a gente poder fazer fé naqueles que conseguem imaginar o impossível. Portanto, até colocando a questão, né, durante a certificação do futurismo que eu fiz no Millennium, o quanto a gente ainda não aprendeu o suficiente para que a gente pudesse fazer feature design, muito menos entrasse no fiction lab. Né? Então, a Bé colocou um monte de coisas que a gente vê acontecer, a Regiane também. Gente, está tudo dito, né? A ficção, ela antecipa fatos. O ser humano, e por causa disso, é o único ser vivo no planeta que consegue imaginar coisas que nunca existiram. É óbvio que a gente tem a capacidade de criatividade para poder enxergar esse mundo. Mas o Thomas é um colega futurista também, ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou que, olha, lidamos com talvez o maior cisne negro de todos os cisnes negros do universo, justamente porque o novo coronavírus será a crise mais cara de toda a história. Pela primeira vez, a gente está vivendo uma pandemia na era do pronunciamento exponencial das tecnologias, quando ela ultrapassa a adaptabilidade humana. E a gente vai ter também a primeira crise que a gente vive desse tamanho, a pandemia, na era da internet, onde a gente também tem um novo mundo para ver, né? Então, o que aconteceu é que o futuro ele se acelerou brutalmente. O que está acontecendo é que dentro do universo de transformação digital, as empresas tiveram que fazer em 4 dias o que elas adiaram 10 anos para fazer. Né? Porque no sufoco sai todo mundo fazendo absolutamente tudo. Gente, até lembrando que a gente tem agora, inclusive, telemetria, né? Em todos os lugares, a gente está fazendo até tele-julgamentos, a gente está fazendo tele-senado, está fazendo tele-câmara, e eles não descobriram que isso vai para uma democracia 2.0, que é o fim da democracia representativa como a gente conhece. Então, a gente passou por um processo violentíssimo, em tempo recorde, de transformação digital. E aí, aquele mundo que era maravilhoso, e a gente lida sempre com o bem e com o mal, a gente tem que lembrar que esse mundo, principalmente agora que as pessoas têm a Alexa dentro de casa, que como a Regiane estava falando, que agora você entra né, remotamente desligando respiradores. Onde tem gente pensando para o bem, vai ter gente pensando para o mal também. E agora, além de tudo, os hackers entram pelas cortinas automáticas. Eles entram por tudo aquilo que você automatizou. Se você tem um sistema de luz, de iluminação, que é automático e que está sendo gerido pela Alexa, certamente você pode ter hacker lá dentro. Como a gente já via hacker, onde tem internet, tem hacker. Se o mundo inteiro está conectado pela internet, obviamente isso é um celeiro fértil para todos os hackers também, né? Então, quando a gente olha que existe uma incompreensão extremamente aguda, porque as pessoas agora, isso é um fato já constatado, num misto de euforia e depressão, euforia e depressão, euforia e depressão, e tudo isso tem a ver com Edgar Morin,
que ele falava sobre o lapso do tempo. O tempo ele não é, né, algo produzido, ele é produzido pelo homem, ele age sobre a gente e pela primeira vez a gente tem que entender que o novo coronavírus é um freio de arrumação. A gente está vivendo o sequestro do tempo como a gente nunca viu. E os memes nos ajudam, né? Outro dia surgiu um meme que falava assim, olha, a gente viveu um ano completamente diferente. É um ano bissexto, onde fevereiro teve 28 dias, né? Março teve 55 e abril já passou dos 400. Quer dizer, a noção que agora o tempo está dilatado e eu tenho tempo para tudo. Um outro meme falava assim, gente, eu já comi 11 vezes, cochilei 5 e ainda é hoje. Então, assim, claro, porque, de alguma maneira, o tempo está muito longo. A gente não estava acostumado a viver nisso. Então, a descompressão do tempo faz com que a gente também oscile estados emocionais. O Naisbitt, dentro daquela teoria do high-tech, high-touch, ele fala que quanto mais tecnologia introduzirmos, né, nas nossas vidas, mais a gente deve buscar um balanço high-touch, um lastro humano, intuição. Então, surge como skill precioso para a nova sociedade da informação, justamente porque tem muita informação. A gente não presta atenção naquilo que nós somos bons, que é a análise da ambiguidade, né? E que é algo extremamente humano, que as máquinas não conseguirão fazer, né? Pelo menos a gente não consegue ver que elas consigam, e as pessoas desprezam, porque elas não acreditam na intuição. Tudo isso volta com muita potência. A gente vive um segmento onde a gente tem uma fragmentação e um processo de reconstrução contínua. A gente está esfacelando e trazendo de novo, fazendo o que a gente tecnicamente chama de destruição criativa. Quando a gente olha, então, que o nosso mundo ele é um caos, porque há muito tempo ele já é um mundo VUCA, do volátil, do incerto, do complexo e do ambíguo, eu tenho que saber agora que eu estou, talvez, num dos ambientes de maior complexidade que a gente deveria pensar. E o ser humano, a gente sabe, detesta ambiguidade, detesta complexidade. Então, quando a gente olha aqui, que ao longo de todos os tempos, a tecnologia veio quietinha, 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 exponencial desde sempre, dobrando sobre ela mesma a cada 1 ano e 8 meses, né? Fazendo com que a gente tivesse custo caindo a metade a cada ciclo. O que aconteceu? Lá pelos anos 50 ficou visível para o homem, ultrapassou a nossa linha ali. Se a gente não entrar naquela linha pontilhada que nós temos ali, que é justamente o mindset digital, é o darwinismo digital, que traz para a gente a nossa forma de, pelo menos, ter algum tipo de arma para brigar sobre isso, não tem condições, porque a gente já está muito distante da adaptabilidade humana. Quando a gente olha a singularidade, ela é muito mais perversa, porque a inteligência de máquina saiu de 1950, ficou visível em 1950, se acelerou no ano 2000, e a gente começa a ver inteligência de máquina ultrapassou em muito o intelecto humano, onde as plataformas de inteligência artificial Narrow, que é a mais simplesinha, a mais bobinha de todas elas, vem mais 2 turbo pela frente, ela já tem plataforma instalada de 200 petaflops. 200 petaflops são 200 quatrilhões de cálculos por segundo. Nós vamos para 600 numa plataforma pré-quântica. 600 quatrilhões de cálculos por segundo. Você acha honestamente que o ser humano consegue fazer frente para isso? Pior, germaneno, ciência dos novos materiais, derivado do grafeno. É 10 vezes mais rápido que o silício. Se a gente troca, tudo que é base silício por germaneno, nós vamos para 6.000 quatrilhões de cálculos por segundo. Não tem lugar para a gente aqui. Portanto, a gente só encontra saída no transhumanismo. Ou a gente vai ser transhumanos, pós-humanos, ou a gente não consegue fazer frente a tudo isso. Então, Mohan chama a atenção da gente falando que um dos grandes problemas do mundo que nós enfrentamos hoje é como ajustar o nosso jeito de pensar para lidar com desafios que são cada vez mais complexos, de mudanças ultra rápidas, num mundo impossível de se prever. A gente tem que, então, repensar nosso jeito de organizar o conhecimento. Porque entre nós, a gente vive um mundo de transformações constantes com um aumento brutal da ambiguidade. Então, na realidade, quando tudo fica muito ambíguo, eu tenho que ter ferramentas diferentes. E uma delas que o Taleb aponta é o aspecto da antifragilidade, do antifrágil, onde eu tenho que necessariamente agora nesse universo, primeiro,
criar a consciência da existência de fatores externos completamente inesperados, encarar a aleatoriedade com naturalidade como um fator benéfico. Terceiro, ter flexibilidade, monstra alienígena, para a gente poder se valer do caos. O que acontece é que a gente detesta o caos, a gente foge dele, e hoje eu preciso aprender a jogar com ele. Portanto, tecnologia do Vale do Silício, para responder a isso, eu não posso usar nada do pensamento incremental, eu só posso ter o mindset digital, onde eu tenho um enorme desafio, eu necessariamente tenho que criar um impacto radical. Em mundos exponenciais, completamente hiperativados, eu não posso ficar contribuindo com voo de galinha. Ou eu chego com uma coisa que é para derrubar um quarteirão, ou isso não vai acontecer. E para isso, eu preciso me apoiar nos avanços tecnológicos, inclusive criando novas tecnologias a seu tempo. Então, como a própria Rejane falou, eu estou voltado, tenho amigos que montaram uma startup que já tem um respirador de R$400, operante, testado, completamente pronto, né, para ser, né, produzido em massa. Estão buscando exatamente essa condição de produção em massa. E no modelo do MIT, ele não tem muito segredo, mas um respirador que você pode pagar até R$50 mil nele, você pode fazer com tudo que já existe por 400. Quer dizer, a gente tem que se apoiar nas tecnologias ao tempo que a gente está precisando delas, e, se for o caso, até criar novos atalhos para elas. O Nassim Taleb fala que a gente vai precisar urgentemente dos estoicos, né? Quem são os estoicos? São aqueles que transformam o medo em prudência, a dor na transformação, né? Os erros na iniciação e os desejos em empreendedorismo, né? Ou seja, a gente não conhece muitas pessoas estoicas no entorno da gente, não conhecemos. E isso tem muito a ver com a maneira de se pensar. Ele fala também que a gente deve ir para uma área de um protagonismo radical. Não há mais espaço útil para, né, os em cima do muristas, para os passapanistas, não tem. E eu fui fuçar no meu lixo atômico, achei uma frase do Dante Alighieri que eu adoro. Dante Alighieri. Olha que loucura, porque a gente fala que a gente tem que ser um polímata, tem que buscar insumos em outras ciências, né? O que ele falava? Que no inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise. Ou seja, quanto mais crise a gente tiver, mais protagonismo a gente tem que ter. Por quê? Porque mais comportamento ativo, mais a gente tem que buscar o futuro prospectivo, mais a gente tem que ativar os ecossistemas. Muito porque também isso, por causa de questões de propósito, claro, a gente tem que manter. As pessoas estão odiando quarentena. Gente, é tudo de bom. Isaac Newton, em 1665, durante a peste negra, ele ficou de quarentena na peste negra. Cara, e no tempo livre que ele teve, ele criou 3 coisas simplesinhas, né? Teoria da gravidade, a ótica e o cálculo. Só. As pessoas acham que elas não podem ser criativas. O que eu brinco de dizer? Os corpinhos estão aprisionados, as mentes estão libertas. Portanto, eu tenho agora a chance de poder trazer qualquer tipo de conhecimento. Mas o coronavírus não trouxe para a gente só coisas ruins. É impossível a gente achar que o mundo ele é 100% distópico, né? O pós-corona, ele trouxe para a gente o mundo pós-normal por causa de algumas características, né? Nós vivemos uma mudança forçada da pandemia e elas serão permanentes e elas alcançarão a economia, a sociedade, a política, meio ambiente e ciência, e será um impacto similar ao da Grande Depressão de 1923, por causa da gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas no mundo inteiro, e da Segunda Grande Guerra Mundial. A gente nunca mais vai voltar ao que era. Não há condições para isso. O normal, ele virou passado agora. Por que a gente fala isso? Porque a gente já tinha um pipeline das revoluções. Primeira Revolução Industrial, chegada de vapor, movimentando os motores, nasceu na Inglaterra, 1750. Segunda Revolução, 1850, chegada da eletricidade nas linhas de produção, o Fordismo está bem colocado ali, lembrando que na Segunda Revolução foi onde aconteceram as 2 coisas que deformam o mundo empresarial hoje, hierarquias e especialidades. Terceira Revolução Industrial, sistemas cyber-híbridos chegando, né, junto com a internet e tudo aquilo que a gente viu, um tracinho de automação. Quarta Revolução Industrial, a partir de 2012, consolidado pelo Fórum Econômico Mundial em 2016, colocando como drive, né, econômico, um drive completamente voltado à tecnologia,
observando já que o meio físico, digital e o biológico passaria a ser um só. A gente está pisando na quinta revolução industrial, que é a vida 3.0, no overflow da inteligência artificial, produzindo hipercustomização radical extrema, trabalhando no conceito da convergência homem-máquina. O que a gente tinha? Lá na Segunda Guerra, né, a gente teve ali, na Segunda Revolução Industrial, a distopia pós-guerra. A gente hoje está vivendo utopia. A gente vivia de hierarquias e especialidades. Hoje a gente tem estruturas ágeis e líquidas. Antes a gente tinha, na Segunda Revolução, o uso massivo de gente, fundamentalmente mulheres, porque à época elas eram mais baratas, os salários eram menores, e isso permanece até hoje. Nasceu lá em 1850 essa distorção. O que a gente tem hoje? Convergência homem-máquina. Onde a gente tinha a felicidade idealizada, que felicidade idealizada naquele tempo era você ser alguém na vida, ter um salário, para você ter coisas, hoje a felicidade é real e ela independe do seu sistema de produção. Onde era importante ter, hoje é importante ser, onde a gente tinha produção de massa, hoje a gente cria valor. Portanto, a gente está muito deslocado desse universo todo. Então, o que a gente fala? Do ponto de vista, né, de produção, a gente está lá colocado de forma completamente deslocada do que a gente está vendo para o target que a gente tem hoje, mas é muito diferente do que a gente tem. Então, esse apagão que a gente vê, esse erro 404, essa tela azul que a gente vê acontecer, é um deslocamento total de pessoas que não enxergaram que a gente vai ter que fazer mudanças radicais. Portanto, quando a gente fala da nova economia pós-Covid, que é o low touch economy, ela é uma economia completamente diferente e ela tem a capacidade de fazer modelagens de novos universos que não tem como voltar atrás. Quando a gente brinca de dizer aqui que a gente tem tudo, como eu falei, né? Esse meme exprime bastante bem isso que eu estou falando. Quando você tem tudo colocado ali, é abundante, cara, a gente foi destruído por um vírus que é absolutamente invisível. Tem tudo que você possa imaginar, os mísseis transcontinentais mais absurdos do planeta, drone matando a distância, porque os inimigos eram visíveis. Quando chega um inimigo invisível como esse, cara, tudo vai para o chão, porque a gente não está preparado para ver isso, porque mata indiscriminadamente, rico, pobre, de qualquer raça, de qualquer jeito, né? Então, a pandemia econômica será muito mais grave que o Covid-19, levando bancarrota, suicídio, fraudes, roubos, né? Pessoas em situação de rua, como a gente aqui está ajudando, mais criminalidade, isso vai espoletar, vai criar ignição para outras consequências mais dramáticas. Então, a gente vive uma mudança sem precedentes, né? Onde a gente vive uma nova economia que é moldada por novos hábitos e regulamentos com base na interação reduzida de contatos próximos e restrições mais rígidas de viagens e higiene. Isso muda completamente o formato da economia. A gente está indo, então, para o low, né, touch economy. A interrupção atual, ela vai mudar, né, a forma com que a gente come, com que a gente trabalha, com que a gente compra, do jeito que a gente se exercita, de que maneira a gente gerencia a nossa família, né, nossa saúde, a socialização e a gestão dos gastos, né? Então, quando a gente olha também aqui, né, esse gráfico que vem lá do Board of Innovation, não, se você pensa que vai acabar daqui a pouco, você pode esquecer porque não vai, né? O que a gente tem ali? 2020 com as 4 coisas que delimitam a nova economia. O que a gente está vendo acontecer? Você tem que lembrar que tem agora, né, mais de 18 testes de vacina feitos. Mais de 80 formas novas de criar medicamentos, porque agora a gente tem inteligência artificial fazendo simulação para poder fazer modelagem atômica das moléculas que poderão ser futuros remédios para o coronavírus. Mas acontece um fato que a revista Nature chama a atenção da gente. Não vai achando que tudo isso é bala de prata, porque não tem bala de prata. Não tem bala de prata. Por que a gente fala isso? Por um fato simples. Diz que de todos os vírus, né, que foram isolados de animais, chega perto do número de 1.700.000, né, formas diferentes de vírus. E a revista Nature lembra que pelo menos 700.000 são corona. A gente está vivendo o 19.
Daqui a pouco a gente vai ter que viver os 632, os 670, porque a capacidade de mutação desses vírus é enorme. Então, na realidade, o que acontece? Não vamos achando que vacina é bala de prata. Portanto, o aftershock disso que a gente está vivendo, né, que é o colapso na comunidade europeia, que é um colapso econômico determinante, a gente vai ver que ele vai avançar 2022, 2023, com reflexos até 2024. Isso já está previsto. Então, quando a gente olha uma onda de choque como essa, é impossível a gente achar que a gente pode viver ainda um cenário onde tudo fica igual. Quais são os 10 shifts que a gente tem aqui? Mais ansiedade, mais solidão e depressão, confiança prejudicada na higiene das pessoas, restrição de viagens estendidas, mesmo que dentro dos nossos países, trabalho otimizado em casa, além dos trabalhos típicos de escritório, tensão, conflito em ascensão, níveis de precedentes, sem precedentes, de desemprego em escala global. Nós vamos para a gig economy, onde a gente vai ter muito trabalho, cada vez menos emprego, isso já era previsto. A gente vai ter retirada e entrega de tudo, o deliverable de tudo é um negócio impressionante, a gente pode agora fazer delivery de qualquer coisa. Contato limitado com pessoas mais velhas e com gerações, a gente sabe que mesmo depois que a gente tiver liberdade para sair, as pessoas vão escolher o auto-isolamento, independentemente do governo. Estamos vendo isso na China acontecer agora com o Starbucks. As pessoas voltaram à base de 40%, 60% dos 40% compram e vão embora, vão consumir em casa. Então, além de tudo, o auto-isolamento não determinado pelo governo vai permanecer. A nossa identidade, né? A gente chega à conclusão que é muito mais do que o nosso trabalho, porque ainda tem gente que acha, né, que você tem um crachá e ele significa toda a sua né, forma de ser, e claro que o valor da certificação imune vem com um peso absolutamente incrível. Portanto, além das 4 economias novas que a gente coloca, né, da fluxonomia 4D, que é a economia do compartilhamento, né, a economia criativa, a economia circular, que está vindo com muito peso, e plataforma multimoedas já tomam este espaço. Né? Quando a gente olha ciência e tecnologia, a gente vive uma dialética instantânea, a gente nunca teve isso, e eu preciso chamar a atenção disso. A identificação do vírus aconteceu em 10 dias. Sabe quanto tempo demorou a AIDS? 30 anos! Você imagina que até hoje a gente não tem vacina para AIDS, e já temos praticamente uma vacina em teste para coronavírus. Claro que a gente sabe que a 4ª revolução industrial foi determinante para que o sequenciamento genômico do vírus fosse feito em 24 horas. Né? Na AIDS demorou 2 anos. 2 anos, AIDS matando sem você saber o que era. Você consegue imaginar o que era isso à época? Você ter aquele monte de mortos no mundo inteiro sem você saber o que era. Hoje você tem uma dialética instantânea. A tecnologia responde ao mesmo momento que a pandemia nos transforma. A gente vê intensa atividade científica, a gente tem mais de 150 artigos nesse universo, mais de 1.500 no banco de aprovação dos ecossistemas acadêmicos, 18 protótipos de vacina, 2 em teste com humanos, pesquisa de mais de 80 antivirais em testes de outras substâncias, usando inteligência artificial para modelagem. A gente tem kits de testes que apontam resultados em 5 minutos. A gente já teve aqui, no mesmo ciclo da mesma pandemia, 72 horas. Ou seja, ele vem se aperfeiçoando dentro da própria pandemia. Robôs para tudo, para entregar remédio, para ministrar remédio, para entregar comida para pacientes, que é altamente contagioso, mensagens. A gente vê agora os robôs de desinfecção, balde, vassoura, hipoclorito de sódio, adeus. Agora a gente tem robôs que fazem desinfecção total de muitos ecossistemas ao mesmo tempo. A gente vê como a gente viu na China, os drones sendo usados para desinfecção de áreas urbanas, ao mesmo tempo que ele usa também reconhecimento facial para saber quem está sem máscara e persegue as pessoas. Pega no YouTube os vídeos, eles são perturbadores. Os vídeos, né, os drones vão perseguindo as pessoas até elas entrarem dentro de casa. Black Mirror, né, colocado em tempo real. Né? Quando a gente olha agora, o Amazon acabou de contratar, né, 100 mil veículos do Rivian, né, e também, ao mesmo tempo, está pedindo redução de consumo. Quer dizer, a parte da economia circular que a gente estava falando já está sobre nós, com o Amazon pedindo redução de consumo.
A gente olha o primeiro protótipo que já está operante na China, múltipla função, multitask. É polícia, identifica bandido, identifica atividade suspeita, né? Faz desinfecção de rua e ainda recolhe lixos de calçada. Uma coisa maluca. Isso aqui está em operação na China já, né? Quando a gente olha o RAP na Colômbia, né, testando drones terrestres para poder fazer, robôs, né, terrestres, autônomos, para fazer entrega, isso tudo já está em Medellín. Imagina, Medellín já está com esse, né, tipo de transporte fazendo entrega do Kiwi, né, bot. Meio ambiente. Gente, a gente está vendo tudo que a gente pode ver. Declínio do combustível fóssil é um fato. Nunca a gente passou uma pandemia onde a gente tenha queda brutal do preço do petróleo. Preço negativo a $100 é uma coisa que a gente nunca viu acontecer. Claro, está tudo parado. A gente diz até que talvez tenha sido uma conspiração da Greta, né? Porque, na realidade, a diminuição do gás de efeito estufa no planeta é um fato relevante, muito importante. Ele é capaz de combater a questão do aquecimento global? Imagina, longe disso, né? Mas a gente está vendo todas as questões que a gente está falando aqui chegando perto da gente. Quando você olha, por exemplo, Itália, lá para cima, região da Lombardia, onde né, o coronavírus foi muito forte, você vê o que era poluição em janeiro que virou em março, né? Uma queda brutal de poluição do que a gente tem que saber qual é a atividade do mundo neste planeta, né? Quando você olha a China, por exemplo, né? Você tinha ali uma grande concentração, ali em Lanzhou, em Beijing, Pequim, né? Xangai um pouquinho menos, mas você olha o que virou entre janeiro de 1 a 20 até fevereiro de 10 a 25. A gente sabe qual é a influência do bicho-homem nesse planeta. É um parasita horroroso que só dá, né, reflexos para a gente. A gente sabe que hoje 70% a 90% das aeronaves do mundo estão no solo. Ou seja, isso faz um monte de coisa ruim também acontecer, porque a gente passa a não ter meteorologia. Eu dependo de avião no ar, para ter sensor voando, para poder trazer dados sobre o tempo. A gente não consegue ter. Veneza, canais de Veneza completamente limpos, mas porque eles ficaram limpos? Não, porque a sujeira decantou. Estão comprando agora máquinas para poder fazer a retirada desse, né, resíduo que foi para o fundo. Esta semana foram encontradas águas-vivas nadando nos canais de Veneza. Uma coisa impensável, né? Quando a gente olha, 30 anos depois, o Himalaia fica visível na Índia. Isso é um absurdo. Fazia 30 anos que ninguém lembrava do Himalaia na Índia. A gente tem a maior transição laboral da história. A gente chega com a 5ª Revolução Industrial pisando nela. A perda de emprego seguida de recuperação do trabalho vai ser muito diferente de tudo aquilo que a gente já viu no passado. É tempo de trabalhar, não de ter emprego. Emprego e trabalho são coisas diferentes. Pode pegar um TED meu que eu falo sobre isso já de 3 anos atrás, né? Teleconferência é o novo normal. Quando a gente fala de Zoom, o Zoom tem que se aperfeiçoar barbaramente, porque quando você olha lá no Star Wars, 1977, já tinha o Conselho Jedi. O Conselho Jedi já era feito por hologramas. Eu poderia participar deles por hologramas. Então o Zoom tem que crescer muito, porque ele só deixa hoje a gente ser representado por figurinhas de streaming de vídeo. A gente sai do EAD, que é o ensino à distância, para o ensino online à distância. Nós não temos ferramentas ainda para fazer educação online. A gente só tirou a sala de aula física e mandou para o Zoom da vida, ou para o Skype, ou para qualquer outro meio que a gente tem. A gente ainda não aprendeu a fazer educação online. A gente só está reproduzindo a sala de aula. Tudo vazio. Aquela missa chocante do Papa na Praça de São Marco, completamente vazia, do Ubi et Orbi. Gente, um negócio impressionante, né? Aproximação touch, show de sacada, né? Agora a gente passa a ver o mundo pela sacada e pela janela de casa, se conectando com as pessoas pela cultura de janela. Isso é uma nova expressão da cultura da nova economia criativa. Para onde a gente está indo? Show de Jorge Mateus. Cabe na sua cabeça que a gente teve pela primeira vez um recorde global, 3,1 milhões de pessoas online simultâneas. Quantos estádios de futebol você tem que encher para ter, né, um show como esse? Um monte. Portanto, isso permanecerá. Andrea Bocelli bateu outro recorde, 38 milhões de pessoas conectadas online simultaneamente. É claro que isso abre uma nova fronteira para o showbiz, né? Porque agora, além de tudo, eu posso estar democratizado, né, buscando essas coisas todas. Bom, o show que a Madonna colocou sobre nós
que veio aí bastante forte, né? Bom, o que eu tenho para falar para vocês, dado também, né, o nosso esgotamento do tempo, né? A questão que eu vou inibir aqui, agora sim, consigo ver, é que eu estou usando tudo reduzido aqui para facilitar para mim, né? Bom, onde eu quero chegar com tudo isso? Em primeiro lugar, a gente vive uma mudança que não tem mais para onde a gente correr. Não tem. Perdão, deixa eu tirar isso daqui. Cancelar. Não tem mais para onde correr. O que a gente chama a atenção, aí sim, né? Talvez eu tenha que só colocar essa telinha aqui no fundo. O Gerd Leonhard foi meu professor, ele é um cara incrível, a gente mantém intenso relacionamento com ele, um cara genial. Ele fala que nós estamos prontos para entrar num novo ciclo de renascimento, né? E se você pensa, né, que de alguma maneira, né, você vai, né, encontrar o normal, ele está fora. É abundantemente claro que voltar para o passado não é uma receita, para o desastre total, uma vez que todos os novos desafios são desconhecidos, isso é, vem do futuro. Como a gente agora vai ter que voltar para a rua e ninguém sabe como faz, você pega a Alemanha, não sabe como voltar as pessoas para fora. O que significa isso? Que todas as soluções virão do desconhecido. Portanto, se é desconhecido, está no futuro, né? Então, os apelos para o regresso à normalidade são inúteis, né? Então, na realidade, o normal não existe mais. Era esse o recadinho que eu queria deixar para todo mundo aqui, tá? Realmente trazendo coisas que são meio perturbadoras, né? E aí, de alguma maneira, né, a gente vai ter esse universo que a gente tem, que é completamente novo daquilo que a gente já tem sobre nós. Não o futuro, né? Muito obrigado, professor Piazza. Essa palestra que você assistiu agora foi realizada no dia 25 de 4 de 2020, no Summit 2030, que o nosso intuito desse evento era arrecadar marmitas para os moradores em situação de rua no estado de São Paulo. Você ainda pode contribuir com algumas marmitas. É só você entrar no Instagram, Summit 2030 Oficial, e você vai na bio e vai ter um link onde você, clicando nesse link, você contribui com marmitas lá na X4U junto com a Rede Rua. Eu conto com você.